E aí, pessoal, essa é a nossa aula 6 e hoje nós vamos falar sobre raiz quadrada e unidades de medida, certo? Vamos aí começar agora sobre raiz quadrada. Vamos recordar, o que é uma raiz quadrada. Primeiramente, a raiz quadrada ela é representada por esse símbolo aqui, certo? Que nós chamamos de radical. Dentro do radical é o número que nós queremos calcular a raiz. Nós chamamos de radicando. Aqui em cima, nesse vão do radical, nós colocamos o índice da raiz. Como nós estamos falando de raiz quadrada, o índice é 2. E quando a raiz é quadrada com índice 2, nós não precisamos escrever aqui o índice 2. Só colocamos o índice quando for uma raiz cúbica, que aí o índice é 3, e assim por diante. Quando for aumentando o índice, a gente tem que colocar aqui o número do índice. Se for raiz quadrada, que o índice é 2, não precisa colocar. Então vamos lá aqui o exemplo. Raiz quadrada de 64. Quanto que é? 8. Por que a raiz quadrada de 64 é 8? Porque 8 vezes 8 é 64, ou 8 ao quadrado dá 64. Mas vamos pensar agora a raiz quadrada com números inteiros, tá? Então, vamos lá. A raiz quadrada de 49 pode ser 7 positivo, porque 7 ao quadrado dá 49. E também pode ser 7 negativo, porque 7 negativo ao quadrado também dá 49. Por que também dá 49? Porque 7 negativo vezes 7 negativo dá 49 positivo. Nós vimos quando estávamos estudando multiplicação de números inteiros, que quando os sinais são iguais, ou seja, quando nós temos dois números negativos sendo multiplicados, o resultado é sempre positivo. Então aqui, tanto o 7 positivo como o 7 negativo elevado ao quadrado, o resultado é 49. Beleza? Então, o que a gente pode concluir já olhando isso aqui? Que se eu tentar retirar, calcular a raiz quadrada de um número negativo, eu não vou conseguir. Não existe nenhum número inteiro que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. No caso, se fosse raiz quadrada de 9, nós saberíamos que é 3, que 3 vezes 3 é 9. Agora, mais 3 vezes mais 3, 3 positivo vezes 3 positivo, dá 9 positivo. E 3 negativo vezes 3 negativo também dá 9 positivo. Então, não tem nenhum número que elevado ao quadrado dê 9 negativo. Certo? Então, daqui a gente já conclui, dessa parte de cima e aqui de baixo, que não existe, então, raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números inteiros. Raiz quadrada de 36 é igual a quanto? 6, pois 6 ao quadrado vai ser igual a 36. Letra B. Raiz quadrada de 49 vai ser igual a quanto? 7, pois 7 ao quadrado dá 49. Raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Agora no exercício 28, determine, letra A, a raiz quadrada de 225, Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 225? É o 15, 15 vezes 15 dá 225. Na letra B, raiz quadrada de 144. É 12. 12 vezes 12 dá 144. Agora, na letra C, repare que é diferente aqui. Na letra C, eu estou falando menos a raiz quadrada de 49. E aqui é a raiz quadrada de menos 9. Então, o sinal negativo dentro da raiz quadrada
eu não encontro o resultado. Agora, o sinal negativo fora da raiz quadrada me permite encontrar um resultado sim. Ele está perguntando só aqui, qual é a raiz quadrada de 49? 7. Com o sinal de menos do lado de fora, eu vou ter menos 7. Certo? Agora na letra D, o sinal de menos está dentro do radical. É menos 8, né? A raiz quadrada de menos 8. Não existe, né? Nós vimos que não tem nenhum número inteiro que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. Na letra E, raiz quadrada de 484 vai ser 22. Na letra F, mesma coisa aqui, ó, da letra C. O sinal de menos está fora do radical. Então, eu posso calcular. Raiz quadrada de 25 dá 5. Com o sinal de menos, então vai ficar menos 5. Na G, raiz quadrada de 169 é 13. Na letra H, mesma ideia, o sinal de menos fora do radical. Menos 14. Na letra I, raiz quadrada de 1. Né? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? 1. 1 vezes 1 dá 1. Certo? Raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20 dá 400. Vamos lá. Agora aqui, nós iremos falar sobre grandezas, né? Que grandezas são essas? É tudo aquilo que podemos contar ou medir, como tempo, massa, comprimento e etc. Então aqui, ó, também temos grandezas como velocidade, superfície, temperatura, aceleração e etc. Tá? Então aqui eu dei alguns exemplos, né? Por exemplo, de grandezas de comprimento. Os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, possuem 17,8 metros de altura por 270 metros de comprimento. Grandeza de massa. João tem 72 kg de massa corporal. Grandeza, capacidade. Né? Uma latinha de suco tem 350 ml ou mililitros. Área. Um banheiro tem 2,25 metros quadrados de área. Volume. Um reservatório de água possui volume de 1 metro cúbico. Dê o nome da grandeza utilizada. Bom, 4,5 kg. Quilograma é uma grandeza de quê? De massa, certo? Uma grandeza de massa. Agora, próximo ali, ó, 30 centímetros. Centímetros é uma grandeza de quê? De comprimento, certo? Letra C, 330 ml ou mililitro. É uma grandeza de capacidade. Na letra D, 8 horas. Hora é uma grandeza de tempo. 150 metros quadrados. Metro quadrado é uma grandeza de área. E na letra F, 6 metros cúbicos. Metro cúbico é uma grandeza de volume. Transforme as unidades de medidas em metros e dê os resultados. Bom, agora aqui nós iremos transformar, né, as unidades de medida em metros. Então, veja bem. Na letra A eu tenho 3,8 km somado com 720 metros. Então eu tenho 3,8 km somado a 720 metros. Veja bem, eu preciso transformar essa medida aqui, 3,8 km, em metros para poder somar com 720 metros. Eu não posso somar do jeito que está, porque as unidades de medidas são diferentes. Né? E eu só posso somar dois números se as unidades de medidas forem as mesmas. Então eu não posso somar quilômetro com metro. Eu só posso somar metro com metro. Então aqui 3,8 quilômetros eu preciso transformar para metro. Como que eu faço isso? Primeiro, como eu passo esse número para a tabela de conversão de medidas? Ó. Vamos entender o seguinte. A parte inteira aqui, ó, é a parte antes da vírgula, certo? E a parte decimal é a parte depois da vírgula, à direita da vírgula. Então, antes da vírgula aqui é a parte inteira.
E a primeira unidade aqui da parte inteira é a unidade. Depois vem a dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Então, veja bem, eu sempre vou posicionar aqui na tabela o primeiro número da unidade da parte inteira. Então, 3,8 quilômetros vai ficar o 3 e a vírgula na coluna referente ao quilômetro. Então, quilômetro é aqui. Então, aqui eu vou colocar o 3 e a vírgula. O 8, que é a parte decimal, né, que é o número que vem depois, eu vou colocar aqui, ó, na outra coluna. Então, toda vez que a gente for converter esses números, né, e as unidades de medida, a gente vai colocar cada número em uma coluna dessa. Beleza? E na hora de converter, a gente vai andar com a vírgula. Então, veja bem, eu tenho que transformar esse quilômetro em metro. Então, eu tenho que tirar essa vírgula daqui e passar ela para cá, para o metro. Quando eu jogo a vírgula para cá, eu vou ter um número aqui, ó, vazio. Aqui e aqui. O que eu faço para preencher isso? Eu coloco 0. Então, eu concluo o quê? Que 3,8 quilômetros é equivalente em metros o valor de 3.800 metros. Então, eu já posso colocar aqui para me ajudar na conta. Já transformei a parte de quilômetros em metros, que dá 3.800 metros. Somado com 720 metros, já está na mesma unidade de medida, então eu posso somar 3.800 mais 720, eu vou encontrar 4.520 metros. Beleza? Então vamos agora ali, ó, para a letra B. 400 milímetros. Lembra que eu falei? Eu vou posicionar a unidade da parte inteira. Nesse caso aqui, ó, o 400 não tem casa decimal, ele não tem vírgula. Então eu vou pegar aqui, ó, o primeiro número da parte inteira. No caso é esse 0 aqui, o número da unidade. Unidade, dezena e centena. Então eu vou colocar o número das unidades na unidade de medida informada, 400 milímetros. Então esse 0 tem que estar aqui nos milímetros, certo? Ele está aqui. Então 400, 0, 0, 4. 400 milímetros. Esse é o valor que me foi informado aqui. Eu preciso transformar isso em metros. Bom, imagine que a vírgula, então, nesse caso, esteja aqui, certo? Depois desse 0 aqui, ó. Então, ela vai sair daqui do milímetro e vai vir aqui para o metro. Novamente, eu não tenho nenhum número aqui, então eu vou acrescentar o 0. Então, nós concluímos que 400 milímetros é equivalente em metros a 0,4 metros. Beleza? Ou 0,400. Tanto faz. Esses zeros aqui, você pode colocar ou tirar. Tanto faz. Como eles não têm valor, né, é zero, você pode retirar. Então, 0,4 é a mesma coisa que 0,40 ou 0,400. Faria diferença se aqui fosse 1, ou 2, ou 3, mas não é. Então, como é 0, você pode cortar. Pode botar só 0,4 metros. Somado com 0,8 hectômetro. Então, olha lá, ó. Parte inteira, unidade, parte inteira. Aqui, ó, antes da vírgula, esse 0 e essa vírgula vão ter que estar posicionados aqui na tabela no hectômetro. Então, vamos escrever aqui, ó. Olha lá. 0,8. Então, o 0 e a vírgula, que é a parte inteira, unidade, né? Unidade da parte inteira, ela fica aqui no hectômetro, que é a unidade de medida informada. Eu tenho que transformar isso para metro. Então, essa vírgula vai sair do hectômetro e vai para o metro.
Aqui não tem número, eu vou colocar um 0. Então agora, em metros, eu tenho que 0,8 hectômetro em metro vale 80 metros. Certo? 80 metros. Somando 0,4 metros mais 80 metros, eu concluo que isso vale 80,4 metros. Beleza? Agora aqui, ó. 4 quilômetros. Esse é fácil, né? Só tem o número da unidade, então é ele que eu vou colocar aqui, ó, no quilômetro. Então eu tenho que botar aqui 4. 4 quilômetros. Certo? Eu preciso transformar isso aqui em metros. Então eu vou completar com zeros aqui até chegar no metro. Então 4 quilômetros é equivalente a 4.000 metros. Menos 3.000 milímetros. 3.000 milímetros. Então como que nós vamos posicionar aqui na tabela? O último número aqui, ó, da unidade, da parte inteira, tem que estar posicionado na coluna do milímetro. Então, o zero do 3.000 tem que estar aqui no milímetro. Aqui, ó, certo? 3.000 milímetros. Agora, para eu transformar em metro, a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, para o metro. Então, eu concluo que 3.000 milímetros é a mesma coisa que 3 metros, ou 3,0 metros, tanto faz. Como eu disse, né, depois da vírgula, você pode descartar se for zero. Então, pode colocar apenas ali 3 metros. Não tem necessidade de botar 3,0. 4.000 metros menos 3 metros, 3.997 metros. Agora a letra D, 75 decímetros. O 5, que é o da unidade, vai estar na coluna do decímetro. Então aqui tem que estar o 5 e aqui tem que estar o 7. 75 decímetros. Eu vou transformar essa medida em metros. Então a vírgula que está aqui na coluna do decímetro vai passar aqui para o metro. Então, nós concluímos que 75 decímetros em metros é 7,5 metros. Agora, 0,70 decâmetros. O zero e a vírgula é que devem estar na coluna do decâmetro, porque aqui é que está a unidade, né? Novamente, reforço isso, tem que tomar cuidado quando o número for decimal. O zero e a vírgula aqui, ó, é que tem que estar na coluna do decâmetro, que é ele que é a unidade. Então aqui, 0,70 decâmetro, tá? Eu vou transformar para metro, a vírgula vai sair do decâmetro e vai vir aqui para o metro. Então eu tenho que 0,70 decâmetros vale 7,0 metros. Aqui eu vou deixar com a vírgula de zero para facilitar, já que o outro é 7,5, só para, né, facilitar. Você vai somar aqui, ó, 5 com 0 vai dar 5. 7 mais 7 dá 14. Então você tem 14,5 metros. Certo? Exercício 31. Ana foi ao mercado e comprou 2 kg de arroz. Então, 2,0 kg de arroz. 500 gramas de mortadela. 500 gramas. Quanto que vale 500 gramas, né? 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilos, né? 500 gramas vale meio quilo. Então, 0,5 quilos de mortadela. 0,5 quilos de pão, ou seja, meio quilo de pão. 0,5 quilos de farinha de trigo, ou seja, meio quilo de farinha de trigo. E 1 quilo de açúcar. 1,0 quilos de açúcar.
Calcule quantos quilos ela teve que carregar para sua casa com essas compras. Bom, montamos aqui uma adição e somamos as partes. 0 mais 5 mais 5 mais 5 mais 0 dá 15. Fica o 5, vai 1. Né? 2 mais 1, 3. Com 1 que foi, 4. 4,5 quilos que ela teve que carregar para sua casa. De novo, mais um exercício para usar a tabela para converter as unidades de medida. Então aqui, no exercício 32, eu tenho 1,8 metros e eu vou ter que transformar essa medida em centímetros. Então, a parte das unidades, que vem aqui antes da vírgula, 1, tem que estar na coluna do metro. Olha lá, 1,8 metro, certo? Vírgula que manda. Vou jogar a vírgula para o centímetro, que é a unidade de medida aqui que ele pediu para eu transformar. Então, essa vírgula vai sair do metro e vai vir aqui para o centímetro. Como não tem número aqui, vou botar um 0. Então, eu concluo que 1,8 metros em centímetros vale 180 centímetros. Agora, eu tenho que transformar 220 centímetros em metro. O número da unidade aqui é o 0. Então, o 0 é que tem que estar no centímetro. Olha lá, 220 centímetros. A vírgula vai sair do centímetro e vai para o metro, porque ele pediu para nós transformarmos essa medida em metros. Então, ela sai daqui, vem para cá, vai ficar 2,20 metros. Ok? 400 metros transformar em quilômetros. Então, o 0, que é o número da unidade, tem que estar no metro. Esse último 0. Olha lá. 400 metros. Para eu transformar para quilômetro, a vírgula tem que sair do metro e ir para o quilômetro. Aqui não tem nada, eu coloco 0. Fica 0,4 quilômetros. Ok? Letra D, 0,3 metros. E eu tenho que transformar para milímetro. Então, 0 e vírgula eu vou colocar no metro. E o 3 vai ficar aqui na coluna do lado. Né? 0,3 metros eu tenho que transformar para milímetro. Então, vou jogar a vírgula daqui do metro para o milímetro. E vou preencher com 0 aqui no caminho. Então, 0,3 metros vale 300 milímetros. 195 centímetros. O 5, que é a unidade, tem que estar no centímetro. 195 centímetros. Transformado para metro. Vou tirar a vírgula daqui da coluna do centímetro. Vou trazer aqui para o metro. Então, eu tenho que 195 centímetros equivalem a 1,95 metros. Certo? 30 hectômetros. O 0 tem que estar no hectômetro. Certo? Ali, 30 hectômetros. Vou transformar essa medida em metros. Então, o 0 e a vírgula tem que vir aqui para o metro. Então, eu concluo que 30 hectômetros equivalem a 3.000 metros. 50 decímetros. O 0 tem que estar no decímetro. Aqui, 50 decímetros. Vou jogar a vírgula para o milímetro. Então, eu vou completar com 0. 5.000 milímetros. 0,07 quilômetros. A parte inteira aqui, o 0, que é a primeira casa antes da vírgula, tem que estar na parte do quilômetro. Tem que estar aqui. 0,07 quilômetro. Vou transformar isso para metro. Então, essa vírgula tem que sair do quilômetro, tem que vir aqui para o metro. Aqui não tem número, eu coloco um 0. Então, 0,07 quilômetros equivalem a 70 metros.
E é isso aí, pessoal. Obrigado aí a você que assistiu até o fim. E até a próxima.